Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tranquilo aí? Vamos dar início aqui à nossa aula. Bom, deixa eu ver aqui. De antemão, pessoal, o campus ele está offline, tá? Estamos lá na conexão, ok? Por isso que eu não botei... Na verdade, todo o material das aulas, né, já estava no mudo, né? Só faltava incluir os links da videoaula de ontem, né? Mas quando eu fui incluir, eu vi que o campus estava offline, tá? A previsão é 24 horas, né? Então, até amanhã de manhã, eles devem ajeitar as coisas, ok? Vamos torcer que até amanhã, que a aula de amanhã é só os exercícios não mudam, né? Vamos torcer até amanhã de tarde esteja tudo normalizado, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Hoje eu tinha dado aquele planejamento que eu fiz da finalzinho da cadeira, né? Hoje a gente vai falar de função, ok, pessoal? Bom, a gente já tem trabalhado com função desde o início da cadeira, né? As nossas queridas funções printf, scanf, né? São funções, apesar de eu não ter entrado em detalhes, né? De como é que a gente define uma função, etc. Eu apenas expliquei um pouco por cima o que era uma função. Bom, tem a vantagem disso que a gente acaba entendendo as funções pelo uso e não pela parte teórica, né? A gente usava printf quando nós queríamos imprimir algo na tela, né? Então nós passávamos valores, o printf imprimia na tela, mas só que a gente não sabe como o printf faz isso, né? Como é que o printf pega esses valores que nós colocamos, os valores das variáveis, né? E a formatação, ele faz essa impressão na tela, né? E o scanf, né? Como é que é essa comunicação do teclado do usuário, que digita as coisas, que vai para a tela e da tela vai para o seu programa, né? Essas coisas nós não sabemos, né? E nem nos interessa, porque essa é como é que eu posso dizer? Essa é a essência das funções, tá? Funções, a ideia da função é exatamente essa. Alguém implementou essa função que vai realizar uma operação específica, no caso printf, pega valores de variáveis, uma formatação e imprime na tela, né? E todo o restante, toda a responsabilidade fica a cargo de quem implementou. Nós apenas vamos o quê? Usar essa função, tá? Então, essa é a essência da função. Então, meio que nós vimos funções, a parte de função, mas mais na prática, não na teoria, tá? Apesar de nós nunca ter definido nossas próprias funções. Então, a aula de hoje é para a gente adentrar nessa ideia de eu, né, o programador, definir minhas próprias funções, para que eu possa utilizar posteriormente, né? Não apenas usar funções já pré-definidas na linguagem, que é o que nós estávamos utilizando até agora, tá? Mas vamos nós aqui. Função, tá? A ideia de função, pessoal, como eu falei, a questão lá do printf, do scanf, né? É um bloco de código, né? E eu botar aqui tem bloco de código em C, né? Mas qualquer linguagem, tá, pessoal? O que eu vou falar aqui para função vale para qualquer linguagem de programação, tá? Exceto a parte da sintaxe, que é bem específica, exceto algumas linguagens, C, C++, que são idênticas, mas o planejamento da sintaxe é específico por C, ok? É um bloco de código, tá? Esse bloco de código não é um bloco de código qualquer, né, pessoal? E aí eu vou fazer uma analogia, né, para as funções matemáticas, né? Porque a ideia de usar essa palavra função, que também é utilizada lá em função matemática, para cá, é o objetivo de ter essa ideia de que esse bloco de código aqui da função vai realizar uma função específica, como eu falei, a questão do printf, né? Essa função printf realiza essa função específica, pega o valor das variáveis que a gente coloca no printf, a formatação, e imprime na tela. E o printf só faz isso, tá? Mas esse só, né, faz isso, né, é essencial para que nós possamos fazer um programa melhor, né, que tenha uma certa interação, etc, ok? E esse bloco de código, né, pessoal, é onde todo o código do programa vai ser utilizado, tá, pessoal? E a ideia da função é, como eu falei, por exemplo, nós utilizamos a torta à direita, printf e scanf, mas nós nunca precisamos saber como é o código, né, do printf e scanf. Porque a ideia, na verdade, é reaproveitar código de outra pessoa, né?
A ideia de função é esse reaproveitamento de código, né? Alguém implementou, testou, né? Tá tudo certinho, e a gente está utilizando, tá? Ou seja, aquele código que o cara fez, nós reaproveitamos, ok? E tem outras vantagens, distribuir responsabilidade, né? Se você está trabalhando num sistema, né? Um programa muito grande, né? Um programa que faz diversas funcionalidades, tem diversas funcionalidades, né? Diversas coisas que o seu programa faz. Quando você divide seu programa por funções, né? Que nós chamamos de modularidade, tá, pessoal? O programa modular é um programa que, por exemplo, vou até voltar aqui para o meu bloco aqui, ó. Um programa modular, vou dar um exemplo aqui como no C, tá? Um programa modular, nós temos duas formas no programa. Um programa que todo o código dele está na função main, né? Aqui, ó, na função principal, todo o código dele. Aí, esse cara, dependendo do que esse programa faz, pode ter 10 mil linhas de código, ok? Mas tudo está aqui na função principal. Ou a gente pode modularizar esse nosso programa a partir da definição de diversas funções, né? Tá? Diversas funções que vai realizar, como é que eu digo? Vai realizar alguma coisa específica, tá? Ou seja, ao invés de eu criar um programa, tá? Onde todo o código está na minha função principal, eu vou modularizar, vou criar funções, onde essas funções vão realizar operações específicas que na minha função principal eu tinha que fazer várias vezes, tá? Então, a ideia dessa modularização, entre outras coisas, né? Até vou ter que distribuir responsabilidade, né? Facilitar a programação de programas mais complexos, né? Tá muito claro, é? Tá muito claro as coisas. Deixa eu... Pior que aqui pior que o slide aqui já tá com esse... É no slide ou é no código aqui, no coisa? E aqui, acho que aqui nesse code block, né? Eu posso tentar ver. Beleza. Depois eu tento ver aqui como é que... Eu vou usar boa parte aqui da aula no bloco, tá? Mas aí eu vou... depois eu vejo como é que eu escureço esse cara aí, tá bom? Beleza. Então, aqui, ó, a ideia desse programa modular, né? Modularidade, né? É você facilitar, tá? Você facilita. A gente pode pensar que cada pessoa, né? Um programa que não vai ser feito apenas por uma pessoa, cada pessoa fica responsável por implementar uma função, tá? Claro que eu estou falando aqui, né, no contexto de uma linguagem como C, né? Que é uma linguagem que não é orientada a objeto, etc., que tem todo... apesar de ser uma linguagem bastante utilizada ainda, principalmente em sistema embarcado, né? Mas não é uma linguagem moderna, né? Como eu falei, é orientada a objeto, tá? Na orientação a objeto, essa questão da modularidade que eu falei é muito intrínseca à orientação a objeto, tá? Só que lá, na orientação a objeto, as funções têm o nome de método, né? Tá? Mas a ideia é a mesma. Só que aqui, as coisas que eu estou falando aqui, né, de modularidade, criar várias funções, está no contexto da linguagem em C, tá, pessoal? Ok? Então, sempre é com a facilidade, com a finalidade de, entre outras coisas, facilitar a programação, tá, pessoal? Em código mais complexo. Evidentemente, pessoal, que dentro aqui da cadeira de FUP, não tem como a gente fazer um programa complexo, não? Algo que tem 1000 linhas de código, algo absurdo, que é nessas situações aí que vocês vão ver na prática como função é importante, tá? Aqui a gente, pela limitação da cadeira, eu vou tentar ao máximo mostrar como implementar funções é importante, como modularizar o seu código é importante, ok, pessoal? Mas vamos nós aqui. Aí, como eu falei, nós já vimos várias funções, tá? O TF, o scan, o strlen, o poll, o range, o range e outros, tá? E todas as funções... Bom, essas são funções que já tem na linguagem de programação, né? São funções que já como é que eu digo, já vem embutido na linguagem de programação, tá?
Mas a ideia daqui, nós já utilizamos, já sabemos como utilizar, nós já fizemos isso várias vezes, tá? Mas a ideia daqui é a gente poder, a partir de agora, né, já que nós já somos pessoas crescidas, né, a gente poder implementar nossas próximas funções, nossas próprias funções, tá? E aí, como eu falei, tudo isso que eu falei de funções para vocês até agora é para qualquer linguagem de programação. Para que serve, quais vantagens de função? Aí tudo isso que eu falei serve para qualquer linguagem de programação, tá? Não é só para C, não. Agora, o que eu vou falar aqui, né, essa parte da sintaxe, C basicamente é em C. C++, né? C++, tá? Porque você pegar um código em C, colocar dentro de uma extensão .cpp, ele vai rodar tranquilamente, tá? Ok? Mas tudo que a gente vai ver aqui, basicamente, é para C++, tá? Não vai mudar muito em relação a outras linguagens como Java, não, tá? Agora, em relação a outras linguagens como Python, muda completamente, tá? Mas, bom, vamos nós aqui. Para a gente definir nossas próprias funções, em primeiro lugar, antes de mais nada, nós precisamos saber o que nós queremos colocar dentro da função, né? Tá? Eu vou utilizar, tá, pessoal? Eu vou aproveitar aqui, deixa eu só. Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, não, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Onde é que é aqui? Deixa eu. Preference. Ambiente. Agora eu. Tá aqui. Editor, deixa eu ver. Aí vem onde é que tem aqui, mas aqui, default, ok. E aí eu vou botar, deixa eu ver uma cor, essa daqui, vamos ver o que fica aqui. Tá, acho que fica melhor, né, Felipe, aqui, ó. Tá? Acho que dá pra ver, né? Dá pra ver. Essa parte branca aqui, deixa eu ver, acho que eu posso tirar daqui. Essa outra parte branca aqui, será que eu posso arrastar pra cá? Não, deixa não. Bom, mas já melhorou aqui, tá? Já dá para enxergar legal. Beleza? Valeu pelo feedback aqui. Acho que nem eu. Olha que eu sou ceguinho. Mas vamos nós aqui, ó. Bom, eu acabei de esquecer o que eu estava falando, mas tudo bem. Vamos nós aqui. Deixa eu ver o que tá lembrar. Deixa eu voltar aqui pro slide que eu me lembro. Tá. Não, assim, lembrei agora, tá? Tá? Tipo assim, pessoal, vamos imaginar que o meu programa, tá, pessoal? O meu programa tem um monte de linha de código, tá? Um monte mesmo, tá? E é um programa que vai ser utilizado dentro de uma aplicação matemática, ok? Ou matemática, ou física, ou química, não importa, tá? É algo que você vai utilizar, tá? Então, imagine que tem um monte de linha de código, um monte de linha de código, estou botando aqui um monte de 3 pontinhos para dizer que é um monte de linha de código mesmo, tá? Só que em algum momento, nessa linha de código, você vai ter, pessoal, duas variáveis, tá? A e B, tá? A e B. Você vai ter duas variáveis inteiras, tá? Int A, vírgula B, ok? E essa variável, ela foi inicializada, vou até botar assim, ó, inicializada, escrever inicializada, diabo é isso, inicializada. Tenho que voltar para, aí não foi sério agora, aqui. Vou deixar, acho que aí vai ficar. Não, vou deixar assim, para não ficar muito claro, para vocês enxergar, tá? Vou botar só uma barra para dizer que esse cara aqui é um comentário, tá bom? Essa foi inicializada em algum lugar, tá? Em algum lugar. Ok? Em algum lugar. Só que em algum momento, tá, pessoal? Em algum momento, você precisa aqui nesse instante, ó, imagine que é um monte de código. Você precisa calcular a potência A elevado a B, tá? A elevado a B. Como A e B são inteiros, A elevado a B vai ser inteiro. Né? Na verdade, quando A e B são inteiros, o A elevado a B vai ser inteiro. Então, vou colocar aqui, ó, potência, ok? Pot igual a 1, né? Potência. Então, vou usar aqui um for, né? Um for, tá? Aí, int, tá? Potência, só lembrando, potência A elevado a B, tá? Vamos supor que B seja 3, tá? Então, A elevado a B é A vezes A 3 vezes, tá?
A elevado a B é A vezes A, supondo que B seja 3, é A vezes A vezes A 3 vezes. Ah, professor, se B fosse 5, aí é A vezes A vezes A vezes A 5 vezes, ok? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é ficar fazendo essa multiplicação. A quantidade de vezes, B vezes, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? E aí, para fazer isso, é só você lembrar que eu vou colocar um aqui antes, tá? Ó. Exatamente para essa variável pot, né? Que é potência, né? Para eu poder fazer ela 1 vezes A, porque 1 vezes A é o próprio A, tá? Porque exatamente eu vou inicializar essa variável pot como 1, e aqui dentro eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso daqui, não, é pot vezes A, tá? Porque na primeira vez que eu executar isso daqui, né, pot vezes A vai ser exatamente 1 vezes A. E aí fica o próprio A, tá? Na segunda vez que eu executar isso daqui, o pot é A, então vai ser o quê? A vezes A. Aí na terceira vez vai ser A vezes A vezes A. E assim sucessivamente. Aí eu vou fazer isso quantas vezes? E de 1 até que I seja menor ou igual a B, eu pego I mais. Ok, pessoal? Nem precisava desse... Opa! Pronto, só precisar disso aqui. Pronto. Isso daqui, tá? Isso daqui é minha função potência, tá? Ou a minha função potência, é um spoiler aí. Isso aqui calcula a A elevado a B e coloco na variável pot. Ok, pessoal? A elevado a B e coloco na variável pot. Beleza, tranquilo. Agora vamos supor que algumas linhas de código lá embaixo, pessoal, algumas mesmo, tá? Você se depara agora com outras duas variáveis inteiras, que eu vou chamar aqui de K e P, tá? E aí, adivinha o que você precisa fazer de novo? K elevado a P, tá? K elevado a P. Aí, o que você vai fazer? Int, eu não posso pot, porque pot já foi criado ali. Então, eu vou criar pot 2, né? Pot 2 igual a 1, né? Aí, eu vou lá tudo de novo, né? Int I, começando de 1, tá? Até que I seja menor ou igual a P, né? Igual a P, e mais. Aí eu faço pot 2, vai ser igual a pot 2 vezes K, tá? Ok? Aí pronto. Aí só para aqui, né, pessoal? Isso daqui, que nós vimos aqui, esse pot igual a pot vezes A, é pot asterisco igual a A, tá? Ok? Da mesma forma, esse pot 2 igual a pot 2 vezes K é pot 2 asterisco igual a K, tá? Ok? Bom, e aí calculamos tranquilamente, né? Só que depois, algumas linhas de código abaixo, né? Algumas mesmos, você se depara com o quê? Com outras duas variáveis inteiras, né? Vou chamar aqui de T e Y. E que, adivinha o que você vai precisar fazer? Y elevado a T elevado a Y, né? Claro que você é só copiar aqui, a coisa assim, ó, Ctrl C, Ctrl V, eu vou chamar de pot 3 aqui vai ser Y e aqui vai ser T, mas repare que eu estou fazendo as coisas assim, mesmo Ctrl C no Ctrl V, vocês reparando que às vezes eu posso me confundir e posso errar aqui as coisas, né? Ao invés de usar Y aqui, eu posso me esquecer e deixar o P lá em cima, né? E aí, ao invés de estar calculando T elevado a Y, eu estou calculando o quê? Nem sei, ó. T elevado a P, que não tem nada a ver com o que eu queria, tá? Aí, depois de algumas linhas de código abaixo, adivinha de novo, algumas linhas de código abaixo, agora mais outras variáveis, né? Outras duas variáveis inteiras, e aqui, sei lá, M e N, tá? E adivinha o que você precisa calcular? M elevado a N, ok? Então, imagine que nesse seu código, como eu falei, é um código de um programa relacionado à matemática, à física, e essa função potência é utilizada várias vezes, tá? E como eu falei, você pode Ctrl+C, Ctrl+V várias vezes, mas repare quando eu faço Ctrl+C, Ctrl+V aqui, você pode se confundir pelas letrinhas aqui e errar no cálculo da potência. Ao invés de fazer M elevado a N, você está fazendo outra coisa, tá, pessoal? E esse é um problema, tá? Desse Ctrl+C, Ctrl+V, de você copiar um código para outro várias vezes, tá? Mas é que essa ideia que eu estou tentando passar para vocês é uma situação que a função se encaixa perfeitamente, tá? Ou seja, eu tenho um programa que eu sei que uma determinada operação vai ser executada várias vezes, tá? E ao invés de eu ficar Ctrl+C, Ctrl+V diversas vezes, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma função, tá? Voltando aqui para o slide, uma função
função vai fazer o quê? A potência de dois inteiros, tá? E aí, dentro dessa função, eu implemento direitinho, eu sei que vai estar direitinho, teste direitinho, e na próxima vez eu só faço usar essa função sem me preocupar com nada. Ok, pessoal? Então, essa situação foi uma situação que você tem que mostrar num cenário que as funções que você pode definir é muito útil. Ok, pessoal? Mas voltando aqui para a sintaxe. Então, a primeira coisa para você definir a função é você ver a real necessidade dela, tá, pessoal? Claro, mais uma vez, em FUP, né? Eu vou estar exigindo que você implemente funções, mesmo que não tenha necessidade. A pessoa não precisa estar complicando, mas a ideia é que vocês usem funções, tá? Eu vejo que vocês sabem definir suas próprias funções, ok? Depois de você verificar a real necessidade de utilizar a função, você vai ter que escolher essas partes que eu estou mostrando aqui, ó, o tipo de retorno, né, o nome da função, os parâmetros, e depois, não é nem escolher, mas é você implementar o código dessa função. Tá? Cada uma delas nós vamos ver, né, aqui. Primeiro tipo de retorno, pessoal, é um tipo de retorno que a variável vai retornar. Tá? No nosso caso aqui, com o nosso código de potência, né? Tá? Reparem o código de potência, né? No caso aqui eu quero calcular m elevado a n, tá? M elevado a n. Esse símbolo aqui de circunflexo é o símbolo de potência, tá, pessoal? Que tem um editor de texto, uma LaTeX, que é equivalente ao Word, só que aí você não é, você programa para gerar código texto, tá? Isso aqui é um comando para você mostrar na tela m elevado a n, tá? Então, n circunflexo n equivale a m elevado a n, tá? Então, para eu calcular isso, eu preciso de duas, né? Na verdade, eu vou chamar aqui, ó, base, né? Chama-se base e expoente. Eu vou dar nome aos dois, porque é os nomes que tem, né? Numa potência, eu tenho a base e tenho o expoente, né? Então, para calcular a potência, eu preciso desses dois valores, tá? Então, eu preciso desses dois valores. E depois eu preciso saber qual é o resultado disso, né? Vou chamar aqui de potência, né? Tá? E esse resultado é exatamente, né? Que eu vou retornar, né? Eu voltando lá para o meu slide, por tipo de retorno, né? A minha função vai retornar algum valor? No meu caso da potência, vai, tá? A gente já vai ver funções que não precisam retornar nada. Por exemplo, o printf, ele apenas imprime, não retorna nada, né? E quando eu falo retornar, é para o seu código, tá, pessoal? Não é retornar na tela, não. Tá? Então, primeiro é o tipo de retorno, tá? Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que definir é o tipo de retorno da minha função. E os tipos de retorno, pessoal, são os tipos das variáveis que nós já trabalhamos. Int, float, char, double, tá? Ok? E tem um tipo específico, que é o void, né? V-O-I-D, né? Que é para dizer que essa função não retorna nada. Tá? Mas a primeira... assim, a ordem que eu estou mostrando aqui, tá, pessoal? Não... Ou seja, pessoal, eu prefiro definir primeiro o nome. Eu estou seguindo a ordem aqui qualquer, arbitrária aqui, tá? Tipo retorno, primeiro. Tá? No caso da potência, como eu sei que a base é inteira e o expoente é inteiro, eu sei que o resultado dessa potência vai ser o quê? Inteiro. Então, eu sei que aqui, retornando de novo, o tipo de retorno vai ser o quê? Vai ser um inteiro, tá? Um inteiro, ok? Depois do tipo de retorno, o que nós definimos? Os parâmetros, tá? Parâmetro, pessoal, é uma lista de variáveis que você vai passar para a função, tá? Pessoal, quantos parâmetros a função vai ter? Aí depende da função que você vai implementar. No nosso caso aqui, voltando aqui para o código, da potência. Para calcular a potência, o base elevado a expoente, eu preciso de quê? Desses dois valores. Base, o valor de base e o valor de expoente. Então, eu sei que para o meu código aqui da potência, eu preciso calcular o quê? Eu preciso de dois parâmetros, dois inteiros. E os dois parâmetros são dois inteiros. Professor, tem algumas potências que tanto a base como o expoente pode ser float, né? Ou double. Aí, nesse caso específico, a base e o expoente vão ser dois floats ou double. E, consequentemente, o resultado, né, que é o tipo de retorno, vai ser o quê? Float, double, ou float ou double. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, cada função que você for definir, você vai avaliar. Os parâmetros é o quê? São inteiros e quantos são? 2, 3, 4, não sei. Dependendo de cada situação.
E o tipo de retorno de acordo também com cada função. Então, não existe uma regra para dizer a quantidade de parâmetros tem que ser tanto, tá? Não. É o que você vai implementar que vai definir quem são os parâmetros e quantos são os parâmetros, tá, pessoal? Mas uma função pode não ter parâmetros, tá, pessoal? Ok? Uma função que simplesmente faz alguma coisa, imprime na tela, não sei, né? Normalmente as funções elas têm um parâmetro, tá? Normalmente, tá? Mas você pode definir uma função sem parâmetro, tá? Bom, continuando aqui. E esse aqui, ó, nossa potência aqui, né? Então vamos falar aqui a partir desse meu código da potência, ó. Eu vou até, de vez em quando, eu vou estar voltando para cá, tá? Para cá, só para fazer essa cara crachá com isso daqui, tá? Cara crachá, né? Eu falei aqui, ó, tipo de retorno, né? Nome da função, parâmetro e código, corpo de código, né? O corpo da função, né? E vamos dar um cara crachá com aquele do código lá, tá? E aí nós vemos aqui, ó, onde tinha o tipo de retorno, eu coloquei int, né? Porque exatamente aqui é que eu vou dizer para o compilador C, cara, o tipo de retorno é inteiro, tá? E aí, para eu dizer que o tipo é inteiro, eu vou utilizar a palavra-chave que representa o inteiro, que nós utilizamos para declarar a função, né? Int. Tá? Eu estou dizendo que a minha função aqui é do tipo inteiro. Ah, professor, se fosse float, float aqui. Se fosse double, double aqui. Se fosse char, char aqui. E pronto. Ok, pessoal? O tipo que você quiser que essa função retorne, você vai colocar aqui. E se fosse void, né? O void, para indicar que não tem retorno, void. Ok, pessoal? Depois, o nome da função. Repara que tem um espaço em branco aqui, ó. Tá? Pelo menos tem que ter pelo menos um espaço em branco, tá? E você vai definir o nome dessa função, ok? Aí, do nome da função, pessoal, segue as mesmas regras do nome de variáveis, tá? Não pode começar com número, não pode ter acento, não pode ter espaço em branco. Os números podem ser a partir do segunda caractere, entendeu? Pode ter o underline, e assim sucessivamente. Tá? As mesmas regras para nome de variáveis servem para a função, ok? E aí, além das mesmas regras, tem aquelas mesmas recomendações que eu falei lá no início da cadeia, se você se lembra, né? Que eu falei, pessoal, é o seguinte, o nome da função, o nome de uma variável você pode colocar qualquer um que você quiser, tá? Você pode colocar o seu nome, a sua letra A, B, C. Mas o ideal, né, a recomendação é que você coloque o nome de uma variável que seja representativa para o dado que ela vai armazenar. Se uma variável vai guardar o nome da pessoa, né, no caso aí por C vai ser uma cadeia de caracteres, então é um vetor, você dá o nome da pessoa, o nome da pessoa, não sei, né? Se uma variável vai guardar a idade da pessoa, idade, né? O peso, ou seja, coloca o nome que seja representativo com o valor que ela está armazenando. Para a função, a recomendação é a mesma. Coloca o nome que seja representativo que a função faz, né? Se a minha função é a função de potência, eu vou chamar de potência, e não de soma, e não de fado, e não de só letra A, só letra P, né? Coloque algo que seja representativo. Eu chamei aqui de potência, ok? Então, nome, isso daí, tá? E atenção, tá? Eu vou falar uma coisa aqui, mas mais na frente tem um slide para explicar que tem uma exceção. Você pode definir quantas funções você quiser, tá, pessoal? 2, 3, 4, quantas funções você quiser. Só que você não pode ter duas funções com o mesmo nome, ok? Mais na frente eu vou falar uma exceção que pode ter, sim, funções com o mesmo nome. Mas eu quero que fique na cabeça de vocês, por enquanto, é o seguinte. Você não pode ter duas funções distintas, tá? Vou até voltar aqui no meu código só para, tipo, aqui na frente, né? Eu não posso fazer isso daqui, ó. Int, vou chamar aqui de função 1, tá? E definir uma outra função, também chamar de função 1, tá? Ok? Eu não posso isso daqui, ó. Tá? Duas funções com o mesmo nome. Não posso, ok? E eu quero que vocês fiquem com isso em mente. Não pode duas funções. Assim como não pode duas variáveis de mesmo nome, né? Dentro do seu bloco de instrução, né? No meu bloco de instrução, você não pode ter duas funções com o mesmo nome também não, tá? Mais uma vez, vai ter uma exceção específica relacionada aos parâmetros, que aí sim você pode ter duas funções com o mesmo nome. Mas só como os parâmetros são distintos, acaba sendo funções distintas. Mas, por enquanto, não pode, ok? Retornando aqui. Então, nome é isso aí. Depois vem os parâmetros, né? Ó, tá aqui os parâmetros. Pessoal, que diabo é um parâmetro? Parâmetro é uma variável como qualquer outra, tá? Nós chamamos de variável local. Por que local, professor? Você se lembra quando eu falei de variáveis globais e locais? Variáveis locais são variáveis que só vão ser visíveis dentro de um
bloco de instrução. Lembrando, pessoal, bloco de instrução é o quê? No seu bloco de instrução é essa abertura de chave e o fechamento de chave. Tá? Essa abertura de chave e fechamento de chave em função é obrigatório. Nós vimos que no if, else, ou no for, no while, eles são opcionais. Não é que são opcionais, né? Vai ter situações que você não precisa colocar a abertura e fechamento de chave, né? Você só tem uma estrutura dentro do if, você não precisa colocar a abertura e fechamento de chave. Se você tiver mais de que uma estrutura dentro do if, do for, você precisa botar a chave. Lá, no for, no if, essas estruturas, você pode não precisar colocar a chave. Na função, não. As chaves têm que ter. Abertura e fechamento de chave é obrigatório. Mesmo que na sua função só tenha uma linha de código, ok, pessoal? É obrigatório ter a abertura e o fechamento de chave. Essa abertura e fechamento de chave define um bloco de instrução pertencente à função. Consequentemente, as funções que eu criar aqui dentro, como é o caso dessa função res aqui, né, que seria o resultado da potência, ela só existe enquanto a função está em execução. Tá? Okay? E da mesma forma, os parâmetros. Repare aqui, ó, int espaço base. Repare que essa sintaxe aqui, pessoal, é idêntica à declaração de uma variável inteira, né? Ó. Aqui embaixo, eu declarei uma variável res aqui, ó. É a mesma coisa, ok? A diferença que nós vamos ter nos parâmetros é que quando a variável, eu quero criar duas variáveis inteiras, né? Voltando aqui para o meu código, né? Eu posso muito bem fazer isso daqui, né? Nós vimos, ó, int, sei lá, a,b, né? Ou a,c, né? Ou seja, eu quero criar várias variáveis inteiras, eu aproveito o mesmo int, né? Int, espaço a, b, c e assim sucessivamente, tá? Nos parâmetros não posso fazer isso, tá? Eu tenho duas variáveis inteiras, cada uma delas vai ter seu próprio int para chamar de seu, seu próprio tipo para chamar de seu, tá? Então, int base é o primeiro parâmetro, vírgula, int xp, né, que é expoente. E se tivesse mais outro parâmetro, vírgula, separado por vírgula, tá, pessoal? Então, os parâmetros sempre vai ser o tipo, o espaço, o nome do parâmetro, vírgula, e aí depois tipo, espaço, nome do parâmetro, vírgula, e assim sucessivamente. Uma função você pode ter quantos parâmetros você quiser. Entendido aqui, pessoal? Esses são os parâmetros, ok? E para fechar, nós temos quem? Nós temos o tipo de retorno. Tipo não, o retorno aqui, ó. Pessoal, que diabo é esse retorno aqui? Retorno em inglês que é retorno, tá? E ele vai retornar o quê, professor? Vai retornar um valor. Ok, pessoal? Se essa função foi definida, como no caso aqui é, ó, para retornar algum valor. No caso aqui, para retornar um inteiro. Consequentemente, eu preciso retornar um inteiro para ele. Mas como é que eu... Porque, repare, pessoal, nesse momento aqui, ó, meu código, eu tenho um inteiro que é a base, um inteiro que é o expoente, um inteiro que é o res, né? Um inteiro que é o i, tá? Então, quando eu retornar um valor, eu preciso ter algum comando que diga, é esse valor inteiro que eu quero, né, retornar. E esse comando é o return espaço, o nome da variável, ponto e vírgula. Depois do return, você coloca um espaço, aí você vai colocar aqui um inteiro, que pode ser um valor fixo, né, 10, 15, pode ser uma variável inteira, pode ser uma fórmula contendo vários inteiros, somente inteiros, tá? Pode ser uma fórmula. Res mais alguma coisa, vezes alguma coisa, sendo que o resultado tem que ser o quê? Inteiro. Então, é dessa forma que eu digo qual o valor vai ser retornado, porque, mais uma vez, ó, o tipo de retorno foi inteiro. Ele tem que retornar um inteiro. Tem que retornar. E aí, você diz qual é o inteiro com o return. Ok, pessoal? Então, aqui são as estruturas para você definir a sua função. Tipo de retorno, nome, parâmetros, o código e o return. Tá? E, mais uma vez, se tiver um tipo de retorno int, float, que não é o void, né? Então vai ter que ter um retorno. Ok, pessoal? Exatamente, tipo de retorno, parâmetro, exatamente. Aí vem a pergunta, como é que eu chamo a função, né? Por exemplo, eu criei essa minha função potência, né? E aqui eu vou ter minha função principal. Uma coisa que eu não falei, né? As funções que nós vamos definir, elas vão estar fora da função principal, tá, pessoal? Fora da função principal tem aqui a abertura de chave, fechamento de chave. Elas estão fora, acima ou abaixo da função principal. Atenção, se na minha função principal eu vou usar essa função que eu acabei de definir, essa função potência obrigatoriamente tem que estar acima do código da função principal. Okay? Porque você só pode usar uma função se você definiu ela, tá? Se você implementou ela. Ok?
Ok, pessoal? Você não pode... Ah, pessoal, mas se eu colocar essa função potência abaixo da função principal, não está lá dentro do programa, do arquivo, tá? Mas só que o operador vai ler o seu arquivo linha por linha, né? Tá? E quando ele acha essa potência aqui, que é uma chamada para uma função, se ele anteriormente não encontrou uma definição dessa função, ele vai dar um erro. Ok, pessoal? Então, por isso, você só pode usar uma função se você definiu ela antes. E quando eu falo antes, antes, tipo assim, eu implementei, né, antes da função principal, mas só que eu botei abaixo da função principal. Não, não é isso, né? Não é essa questão de antes. Mas você coloca antes da linha que você vai chamar, tá? Essa linha chama potência, então essa função potência, que é esse meu código aqui, ó, ele tem que estar antes da função principal. Ok, pessoal? Voltando, como é que eu chamo uma função? Assim como nós chamamos a print, a scanf, né, as outras funções que nós utilizamos aqui, né? Por exemplo, aqui, a minha função principal, informe a base expoente, eu vou receber do usuário, né? A base B, o expoente é X, tá? Aí como é que eu chamo ela? Ó? O nome da função não é só para enfeite não, tá, pessoal? É para você poder chamar esse cara, né? Como é que eu chamo a função? Chamo pelo nome, assim como alguém chama. Como é que eu chamo alguém? Alguém vai te chamar pelo seu nome. Tá? Ah, se eu tenho uma hora pessoa só me conhece pelo apelido, mas não importa, é como se fosse o seu nome, tá? E assim na função aqui em programação é a mesma coisa, tá? Eu vou chamar pelo nome, ó, potência, e atenção aqui, ó. Vamos lá para a potência de novo. A potência tem quantos parâmetros? 2 parâmetros, professor. Ok. Mas é só 2 parâmetros? Não, professor, são 2 parâmetros inteiros. Ok. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando você chamar essa função potência, você tem que passar 2 valores inteiros para ela. Seja através das variáveis B, ou seja, 2 variáveis inteiras, ou colocando valores fixos, 10 e 2 aqui. Aí você quer calcular 10 elevado a 2, né? Ou 15 fixo aqui, ó, 15 e 20, né? Quer calcular 15 elevado a 20. Importante que você precisa colocar a quantidade de parâmetros exatamente que vá bater com a quantidade de parâmetros que você definiu na sua função. Tá? Você definiu dois parâmetros inteiros, você tem que passar 2 valores inteiros separados por vírgula. Atenção, não precisa colocar int aqui não, né? É só os valores. E no meu caso aqui, esses valores estão em 2 variáveis inteiras. Tá? Professor, por que essa função potência está do lado direito dessa igualdade aqui? Que o senhor criou a variável pot aqui, por que o senhor fez isso? Voltando lá para a nossa função potência. Nós definimos essa função potência retornando um tipo inteiro, porque exatamente a função potência calcula a potência de uma base elevada ao expoente, né? E retorna o valor dessa potência. Consequentemente, quando ela retornar, alguém tem que pegar, tá, pessoal? Porque, repare, você imagina alguém, né, está com um presente e joga, né, para outras pessoas, mas só que tem ninguém para receber. Ela não falou jogar um presente para vocês. Todo mundo está de costas, ninguém sabe, ela joga, por exemplo, um bolo, você joga um bolo, pá! Se ninguém tá para receber, esse bolo vai cair no chão e ninguém vai nem perceber, tá? É a mesma coisa se eu chamar a função potência sem colocar uma variável aqui com um operador de igualdade, tá? Só botar potência, parênteses, B, vírgula, X, parênteses, ponto e vírgula. Sem essa parte aqui, imagina que não tem essa parte aqui, ó. A função potência vai ser executada, não vai dar erro, tá, pessoal? Se não tiver essa parte aqui, ó, int pot igual, se não tiver essa potência, b, x, a função potência vai ser chamada, vai executar e vai devolver. Só que não tem ninguém para pegar. Mas só que antes da pessoa jogar o bolo, fala, ei, galera, vamos jogar um bolo. A pessoa, pá, isso aqui. É mais ou menos isso daqui que eu fiz, ó, int pot igual. Quando a função potência devolver o resultado de b elevado a x, o pot aqui, essa variável pot, vai receber esse valor. Tá? E aí pot vai ter o valor de b elevado a x. Ok, pessoal? E o cuidado, esse carinha aqui tem que bater com o quê? Com o tipo de retorno que eu estou querendo. Né? Se eu vou retornar um int, essa variável tem que ser também inteira. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia de função. Tá, pessoal? Eu tentei pegar um exemplo bem prático de potência, bem simples, né? Que todo mundo... Se eu não me engano, a gente fez essa questão, mas não importa. Mas é uma questão simples, né, de potência, para exemplificar a situação que vocês vão utilizar essas funções, tá? Tá. Vou
voltar aqui no meu código, tá, pessoal? Vou voltar aqui no meu código. Como o mundo tá fora, eu vou pior que eu esqueci um monte de coisa aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Imagine, pessoal, que de novo, a gente vai fazer um programa, tá? Dentro do contexto de que você, dentro desse seu programa, você vai utilizar muito aquela progressão aritmética, tá? Progressão aritmética, ok? E só lembrando, progressão aritmética, aquela que você vai ter um valor inicial, né? O A1, né? Ok? Você vai ter uma razão, né? R, ok? E essa PA, né, progressão aritmética, né, onde o primeiro elemento é A1, o segundo elemento vai ser o A1 mais a razão, né, o terceiro elemento vai ser o A1 mais duas vezes a razão, né, e assim sucessivamente, né, o próximo elemento é A1 mais três vezes a razão, e assim sucessivamente, tá, sucessivamente, ok? Beleza? PA, tá? Progressão aritmética, ok? Só que no seu código, pessoal, você vai, muitas das vezes, vai ter situações que você vai ter várias PAs distintas, tá? E nessa situação de ter várias, quando eu falo várias PAs distintas, é o primeiro elemento e a razão diferente, tá? Porque repara que nessa PA aqui, se o A1 é diferente, eu tenho uma PA diferente, tá? Se numa PA a razão é de duas PAs, a razão são diferentes, são PAs diferentes, ok, pessoal? As duas PAs vão ser iguais quando o primeiro termo e a razão são iguais, ok, pessoal? Então, nessa situação de eu ter várias PAs, eu preciso calcular o enésimo termo, tá? Quem é o AN dessa PA? Tá? Quem é o AN? Bom, esse cara aqui é o A1, esse cara aqui é o A2, esse cara aqui é o A3, esse cara aqui é o A4, e assim, né, sucessivamente, né? Será que a gente consegue saber, né? Claro que tem, né, pessoal? Lá na cadeira que estou só criando um climazinho aqui. Mas lá na cadeira de matemática discreta, o senhor falou, né? A fórmula para calcular o enésimo termo de OPA, né? Quem é o enésimo termo de OPA, né? Dado que eu vou retornar o valor de N, né? O valor de N, quem é o enésimo termo de OPA, né? Bom, antes disso, a gente pode observar que esse A1 pode ser muito bem 0 vezes a razão, né? Ok? Para deixar todo mundo aqui, ó, no mesmo formato, né? Ó. A1 mais 0 vezes a razão, onde 0 vezes a razão é 0, fica 1, né? Isso aqui é legal porque esse AND, essa fórmula do AND que eu vou colocar aqui, ele vai ser genérico para qualquer N, para N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, não importa, tá? Então, esse cara aqui vai ser exatamente, né? N menos 1, né? Ó, vezes, cadê o asterisco? A razão. Tá? Essa é a fórmula, né? Da cálculo de OPA. Que é bem simples, pois é. Tá? E de novo, pessoal, é só Ctrl+C, Ctrl+V. À medida que eu for encontrar várias PAs no meu código, é só Ctrl+C, Ctrl+V. Mas, mais uma vez, nesse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V, você se esquece de fazer as modificações de quem é o primeiro termo e de quem é a razão. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma função que vai exatamente isso. Calcular o enésimo termo de OPA. Ok, pessoal? Então, vamos nós aqui. Primeira coisa para definir essa função, a gente tem que perguntar, tá, esses caras aqui, esses elementos aqui, tá, pessoal? Eles vão ser apenas inteiros, né? Então, já, ó, eu vou trabalhar só com inteiros. Beleza. Ok, beleza. Por que o senhor vai querer saber disso, professor? Porque é o seguinte, se o A1 é inteiro, né? Como N é inteiro, porque N é o enésimo, né? Ou seja, qual a posição do cara, então é inteiro, né? Tá? A razão também vai ser inteiro? Vai ser inteiro. Bom, se o A1 é inteiro e o R é inteiro, e nós sabemos que o N é inteiro, como aqui eu só tenho operações com número inteiros, o resultado vai ser o quê? Inteiro. Professor, e se a razão fosse float? Aí o resultado seria float. Mesmo que o A1 seja inteiro e o N seja inteiro. Como a razão pode ser float, não é que vai ser float, mas pode ser float, aí o resultado aqui seria float. Para que isso, professor? Porque, lembrando que a primeira coisa que a gente vai definir é o tipo de retorno. Então, vou dizer que a minha função retorna o tipo inteiro. Ok, pessoal? E aí eu vou dar um nome para essa função. Okay? Qual nome o senhor vai dar, professor? Não sei, sei lá, enésimo PA. Tô sem inspiração hoje, tá, pessoal? Enésimo, ixi, tá horrível isso. Vai tá aí.
Enésio PA. Não, PA PA, só PA, tá? Só PA. Tá? Hoje minha... Vou chamar só de PA. Eu vou chamar só de PA minúsculo, tá, pessoal? PA minúsculo, ok? PA minúsculo. Por falta de inspiração. Beleza. Ok, PA. Depois disso, abre e fecha os parênteses. E aqui eu vou definir os meus parâmetros, né? Meus parâmetros. Bom, aqui na fórmula eu já tenho de cara quais são os parâmetros que eu preciso, né? Que são exatamente, primeiro, o A1, né? Que é o primeiro elemento da PA. Tá? A razão, ok? E depois, né? O int n para indicar quem é o enésimo termo, quem é esse n. Okay? Repara que agora eu tenho 3 parâmetros, ok? 3 parâmetros na minha PA. Ok, pessoal? E basicamente o que você vai fazer, professor? Essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Que eu posso, né, criar uma variável int a n, fazer isso. E aqui eu faço return a n. Só isso, professor, só isso. Tá? Mas isso só facilita que quando eu precisar calcular a PA, vamos supor que em algum momento eu tenho eu vou chamar aqui de A, B e C, né? Onde o A, B e C, o A é o A1, o B é a razão e o C é a quantidade de elementos da PA, né? Aí, para encontrar o valor desse enésimo termo, né? Vou criar outra variável, vou chamar aqui de D, eu só faço PA aqui. E aí, o cuidado que eu tenho que ter quando chama essa PA é observar o seguinte, pessoal. Professor, o primeiro termo é um inteiro, o segundo é um inteiro, o terceiro é um inteiro. Então, eu posso colocar qualquer coisa aqui, em qualquer ordem aqui, né? Que vai dar certo. Não. Opa. Tá? Não é assim, tá, pessoal? Vamos lá. Na minha definição da minha função, eu considerei aí, olha a importância do nome de uma variável, no caso aqui de um parâmetro. Eu considerei o primeiro elemento como sendo, o primeiro parâmetro como sendo o primeiro elemento da PA. O segundo parâmetro eu considerei como sendo a razão, e o terceiro como sendo o n, que representa o enésimo. Tá? Consequentemente, quando eu chamar minha função aqui PA, eu tenho que ter o cuidado para, não apenas para que as variáveis que estão na chamada da função venham a bater os tipos, não, tá? Porque aqui, ó, C, B e A, 3 inteiros, está batendo. Só que, como eu falei, né? Lembra que eu falei aqui, ó, o A é o primeiro termo da PA, primeiro termo da PA. Eu falei que o B era a razão, né? Falei isso. E o C, o N, né? Tá? Repare que eu falei, eu vou deixar sempre para ficar visível. Eu falei que o A era o primeiro termo, o B a razão e o C o enésimo, né? Que eu estou querendo. Consequentemente, aqui, na ordem, eu tenho que dizer bem direitinho. Ó. Primeiro eu coloco a variável que tem o primeiro termo da PA, depois o que tem a razão e depois que tem, né, o enésimo termo. Aí, depois de várias linhas de código, né, você se depara com outras variáveis, né? X, O e Q, né? Sendo que nessas variáveis, o Q é o primeiro elemento, depois o O é a razão e o Y, o enésimo, o N, né? O N. Aí o que é que vai acontecer? Quando eu chamar, vou colocar aqui a minha função PA novamente, eu vou ter que ter esse cuidado. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo, cadê? É Q. Então, eu vou colocar aqui o Q primeiro. Né? Quem é a razão? A razão é o O. E quem é o N, né? É Y. Ok, pessoal? A ordem não é só o tipo aqui, ó. Int. Mas, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer, galera? O significado dessa função, né? Esse parâmetro aqui, esse primeiro parâmetro significa o quê? O primeiro termo da PA, esse aqui a razão, esse aqui o enésimo. Então, vocês têm que ter esse cuidado na chamada da função. Ok, pessoal? Beleza? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha que falar aqui, mas acho que dessa parte aqui era isso. Bom, voltando aqui, pessoal. Vou continuar aqui, tá? Não, antes de passar isso aqui, permita fazer o seguinte, tá, pessoal? Vamos fazer só uma mudança aqui. Vamos supor que a minha razão, tá, pessoal? A minha razão, ela pode ser float, tá?
a minha razão, ela pode ser float. Se ela pode ser float, eu vou colocar o tipo dela como sendo o quê? Float. Tá? Consequentemente, esse carinha daqui, ó, não vai ser mais int, vai ser o quê? Float. Por quê, professor? Porque A1 é inteiro, ok. N é inteiro, ok. Mas o R é float. Então, essa operação aqui, o resultado é float. Consequentemente, a minha função PA, o tipo de retorno é o quê? Float. Fiz essa mudançazinha aqui, tá? Onde na minha PA, a razão pode ser float. Se pode, então, o parâmetro tem que ser float. Ok, pessoal? Tem que ser definido como float. Beleza, professor. Fiz essa mudançazinha aqui, bem simples, né? Bom, é isso. O que é que vai mudar, professor? O que é que vai mudar? Vai mudar que quando eu chamar fazer a chamada da função PA, eu tenho que ter cuidado que no segundo parâmetro eu tenho que enviar um float. Ok, pessoal? Porque vai ser a razão. Okay? Consequentemente aqui, ó, a minha variável B, que era a razão, ela não pode ser, né? Teria que ser float B, para representar a minha razão, tá? Aqui da mesma forma, né? Aqui eu teria que ter, ó, float O, ok? Float O, e esse cara sairia daqui, para ser exatamente a minha razão, ok, pessoal? Beleza? E o cuidado agora, da mesma forma que você tem que ter o cuidado, agora repare que nós temos int, float e int. Então, na chamada desse cara, tem que ter um int, tem que ter um float, tem que ter um int, nessa ordem. Int, float, int, tá, pessoal? Eu não posso fazer isso daqui, ó. B. Okay? Por quê? Aqui tem dois erros, né? Nessa chamada que eu fiz. A primeira, por quê? Porque aqui o C é inteiro e eu estou passando int, float. E na sequência dos parâmetros é int, float, int. Que é o primeiro erro. O segundo erro, né? É porque no segundo parâmetro eu estou passando o n e no terceiro eu estou passando, né, a razão. Ok, pessoal? Tem dois erros aqui, tá? Voltando aqui. Então, quando nos parâmetros tem tipos diferentes, aí você vai ter que ter esse cuidado na chamada de respeitar a ordem dos tipos. Tem que ser respeitada, tá, pessoal? A ordem int, float e int. Não pode passar em qualquer ordem. Não, é int, float, int. Essa ordem na chamada da função, tem que ser respeitada. Vai dar um erro de sintaxe, né? Ele vai dizer quem é essa função. Bom, eu expliquei isso daqui, que você, para voltar aqui para o meu slide, lembra que eu falei que eu pedi para vocês ficarem na mente de vocês que nós não podemos ter duas funções com o mesmo nome, né? Eu falei, isso é proibido. Tipo variável, não pode ter duas variáveis com o mesmo nome. Aí depois eu falei, olha, pessoal, mas vai ter uma exceção que eu vou falar mais na frente. E que exceção é essa, professor? É exatamente relacionada aos parâmetros, tá, pessoal? Então, nós aqui, ó. Eu tenho essas duas funções, né, que eu estou chamando de função, né, falta de criatividade aqui, mas tudo bem, chamada de função, tá? Só que essa primeira função, de nome função, né, tem dois parâmetros. Essa segunda função, de nome função também tem dois parâmetros. As duas funções são do tipo int, retorna int, né, ok? Tudo igual. Esses dois parâmetros, um é inteiro e o outro float. Aqui também, um inteiro e outro float. São tudo igual, né, professor? Pois é, mas tem uma mudança bem crucial aqui. São a ordem deles aqui, tá, pessoal? Nessa primeira função aqui, de nome função, né, nós vamos ter primeiro um inteiro como parâmetro e depois um float. Nessa segunda função aqui, que é de nome função também, né, eu tenho um float e um int depois. Como os tipos e a ordem dos parâmetros são diferentes, essas duas funções aqui, pessoal, de mesmo nome, são diferentes e pode ocorrer, tá, pessoal? Isso é importante vocês entenderem isso, tá, pessoal? O que vai permitir que eu tenha duas funções de mesmo nome é a diferença dos parâmetros delas. E quando eu falo diferença, é quantidade e também quantidade diferente, e também mesma quantidade, a ordem dos caras é diferente. Os tipos também, tá? Tipos e ordem diferentes, tá, pessoal? Se eu tivesse aqui dois inteiros, aqui dois float, é possível ter duas funções com esse mesmo nome, né? Tá? Dois inteiros e dois dobro, ok. Dois float, dois dobro, ok, pessoal.
E como eu falei, a ordem também vai influenciar. O tipo de retorno não, tá? Se esse cara aqui fosse um float e o int e os parâmetros fossem os mesmos, aí não podia. O que vai permitir você ter duas funções do mesmo nome são somente os parâmetros. Não é o tipo de retorno, tá, pessoal? É só os parâmetros. Como falei, quantidade e o tipo e a ordem deles, tá, pessoal? Uma função que tem 3 parâmetros e outra 2 parâmetros, mesmo que sejam todos inteiros, né? Você pode ter essas duas funções de mesmo nome, tá? Ok? Beleza? Então, essa é uma situação, não é muito normal, né? E normalmente fala que não é nem aconselhado você fazer uma coisa dessa, tá? É até preferível que você dê nomes diferentes, mas é permitido, ok? Você ter duas funções de mesmo nome, mas o que vai permitir são os parâmetros, a quantidade, os tipos e a ordem deles. Ok, pessoal? Outra coisa que eu queria mostrar, outra situação, né, de função, eu falei, tá, pessoal, void, né? Deixa eu voltar aqui, tá, pessoal? Voltar aqui no meu código aqui, ó. O professor deu um exemplo aí de uma função void aí, uma função de tipo void, né? Void, né? Me imagine, pessoal, que você quer botar assim, imprimir múltiplos. Imagine que você vai receber, pessoal, 2 inteiros, vou chamar aqui de num, tá? E quantidade, ok? E você quer apenas imprimir, pessoal, os múltiplos desse número num, tá? Começando por ele, vamos supor que esse não seja 10, né? Você quer todo o múltiplo dele a partir dele. Com essa quantidade aqui, quando a quantidade seja 3, aí seria 10, 20 e 30, né? Vamos supor que o num aqui é 5 e a quantidade seja 10, aí seria 5, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente, tá? Então, você quer saber todos os múltiplos de num e essa quantidade, todos não, né? Você quer saber os múltiplos de num e essa variável, o parâmetro quantidade, vai dizer quantos múltiplos você está querendo. Mas no caso, você quer o quê? Apenas imprimir. Você não quer devolver nada. E aí, nesse caso, o tipo aqui vai ser void, porque você não vai devolver nada, né? Você só vai querer o quê? Você só vai querer imprimir, né? Vou chamar aqui de múltiplo, né? Múltiplo. E o primeiro múltiplo, né? É a própria num, né? Tá? O próprio num. Aí você faz, ó, for int começando, né? Isso. O i for menor ou igual à quantidade. E aí eu faço mais, né? Então, eu já imprimo aqui logo de cara, né? Printf, o primeiro, né? Percent d, que é mult, tá? Ok? Na verdade, aqui, não, aqui tá certo. Posso fazer o seguinte, ó. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui eu vou deixar assim. Aqui eu poderia botar... Não, tá certo, eu vou botar aqui mesmo. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Não, aqui eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou criar essa variável aqui dentro, tá? E aí, seria exatamente isso aqui, ó. Seria i vezes num, tá? Porque quando o i é 1, né, ó, aí vai ser 1 vezes num é o próprio valor de num. Aí eu imprimo, então, só um espaçozinho aqui, né? Só para poder listar aqui, né? Aí quando o i é 2, o próximo múltiplo é 2 vezes num, né? Quando o i é 3, o próximo múltiplo é 3 vezes num. Quando o i é 4, e assim sucessivamente. Isso vai ser até quantidade de vezes, tá? Então, essa minha função aqui, o que é que ela faz? Imprime algo na tela, tá? Consequentemente, aqui na minha função principal, né, quando tiver essas duas variáveis, né, tá, A e B, tá, e eu quero imprimir os múltiplos de A, os N primeiros múltiplos de A, pronto, são os N primeiros múltiplos de A, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou chamar imprimir, né, imprimir múltiplo. Repare que quando eu faço, eu defino a função, ó, o meu code block, e o mudo também, quando eu dou um contra espaço, ele já mostra aqui, ó, tá? Já mostra aqui a função. Aí eu vou colocar quem é o valor que eu estou querendo saber o múltiplo? A. E quem é a variável que tem as quantidades múltiplo? N. E eu faço isso aqui, ó. Repare que aqui não tem uma variável aqui, sei lá, B, igual não, tá? E nem pode. Eu tenho apenas imprimir múltiplo. Porque essa função aqui é um void, não retorna nada. Então, imprimir múltiplo, mais ou menos, parecido como tinha a função printf, né?
a função printf, né? A scanf também. Okay? E aí, aproveitando isso daqui, ó, se eu chamar uma função como essa PA aqui, tá, pessoal? PA, posso passar essa função passando um número fixo, tá? Por exemplo, o primeiro elemento é 5, a razão é 3, tá? E eu quero o 21º número dessa PA, tá? Posso chamar com números fixos, tá, pessoal? 5, 3 e 21. Primeiro elemento 5, razão 3 e o enésimo elemento 21. Só que se eu fizer dessa forma, essa função vai ser chamada. Ela vai ser executada. Vai calcular o enésimo termo dessa PA. Só quando ela retornar aqui, ó, o que vai acontecer, professor? Você vai perder, igual aquela brincadeira que eu falei, a pessoa jogou um bolo e ninguém segurou, caiu no chão. É exatamente isso. O programa vai devolver isso e vai se perder, tá? Se eu fazer isso daqui, ó, D, né? Agora não se perde mais. E aproveitando isso daqui, ó, tá? Só aproveitando isso daqui, ó. Por exemplo, quando eu chamar essa função, ó, lembrando que a função principal é a primeira função que é executada no C, tá, pessoal? No C, C++, tem essa função principal, no Java também, tá? Então, a primeira função que é executada é essa função principal. E, mais uma vez, nós estamos numa programação sequencial, então ele vai executar linha por linha. Linha 17, cria a variável A e N. Aí vamos supor, tá, pessoal, que aqui, ó, aqui tem um scanf aqui, tá? Eu não vou escrever o scanf aqui, mas supondo que tem um scanf aqui para A e para N, tá? Eu vou deixar assim, ok? Tem um scanf para A e para N. Então ele vai executar aqui o scanf, ok? Aí eu vou receber o A e o N. Quando ele chegar na linha 19, que é a chamada da função, tá, pessoal? A variável A e a variável N, pessoal, estão em memória, tá? Aí ele vai chamar a função imprimir. Quando ele chamar a função imprimir, pessoal, essa função aqui principal vai ficar em stand-by, parada, aguardando a função imprimir múltiplo terminar. A execução do seu programa dá um salto lá para a sua função imprimir múltiplo. A variável num e a variável quantidade, ou os parâmetros num e quantidade vão ser criados, tá, pessoal? Criados. E os valores deles vão ser os valores da variável A e da variável N. O programa aqui vai copiar o valor da variável A para a variável num. Vai copiar o valor da variável N para a variável quantidade. Olha o que eu falei, copiar, tá? Você está copiando. Não quer dizer que essa variável num e a variável A são as mesmas, não, tá, pessoal? Não quer dizer que se eu fizer isso daqui, ó, num mais com num, a variável A também foi incrementada, não, tá, pessoal? Porque a única relação tem entre o parâmetro num e a variável A é que pegaram o valor da variável A e copiaram para a variável num, somente isso. Acabou tudo em qualquer vínculo. Então, quando eu fizer a modificação com o parâmetro num, a variável lá não vai ser afetada, tá, pessoal? Isso é o que nós chamamos de passagem de parâmetro por valor, tá? Por valor porque você está copiando o valor de uma variável para inicializar um parâmetro, tá? Não hoje, mas depois, quando a gente ver ponteiro, a gente vai ver passagem de parâmetro por referência. Okay? Mas, por enquanto, a gente vai ficar nisso daqui, passagem de parâmetro por valor, ok? A mesma coisa acontece com N. Eu pego o valor de N e copio para a variável quantidade. Então, nesse momento, na memória, eu vou ter a variável A, a variável N e os parâmetros N, num e quantidade. Eu vou ter 4 variáveis na memória. Tá? Só que aqui dentro da minha função, a variável A e N não são visíveis. Então, se eu tentar fazer A mais aqui, o meu cara aqui vai reclamar. Quem é essa variável A, cara? Nem sei. Quem é esse cara? Porque essa variável A aqui, ó, ela só é visível na função principal, tá? Ok? Ela existe, a e N está em memória, mas está no local que não é visível pela função imprimir múltiplo. Ok, pessoal? Dentro de imprimir múltiplo, só existem somente as variáveis dos parâmetros e as que você criou. Tá? E aí, quando eu executar isso daqui, né? Na verdade, aqui eu não preciso nem fazer isso aqui. Eu poderia executar isso daqui, né? Ok? Nem preciso dessa variável múltiplo. Okay? E aí, quando estiver executando aqui, vou criar a variável N, a variável vai ser incrementar, tal. Aí, quando finalizar aqui, as variáveis num e quantidade vão ser liberadas, vai ser apagadas, tá? E ele retorna para cá. Quando ele retornar para cá, ele continua a execução do seu programa. Vai para a linha 19, não tem nada, para a linha 20. Aí, para a linha 20, o que vai acontecer? Cria essa variável D, tá? E aí vai chamar a função PA.
E de novo, vai chamar na função PA, ó, ele vem para cá, quando ele vier para cá, aloca na memória a variável A1, R e N. E copia os valores de A1. Pega os valores dos parâmetros aqui que eu passei, ó, 5, 3, 21, e copia para A1, R e N. Ok? Então, nesse instante, eu vou ter agora as variáveis A1, R e N na memória. E A e N também na função principal. Só que aqui dentro, de novo, a variável A e N não são visíveis. Aqui eu poderia criar uma variável chamada A, tá, pessoal? Muito bem, poderia. E essas duas variáveis iam estar na memória, chamada de A, mas estão em locais separados. Não vai dar conflito. Aqui só existe a variável A, que foi declarada dentro da função, e aqui eu tenho a variável A declarada na função principal. Então, não vai ter conflito, tá, pessoal? E aí eu vou fazer essa chamada aqui, né? E aí eu vou retornar. Aqui eu criei a variável AN e retornei. Quando eu retornar, pessoal, o que vai acontecer? A variável A1, R, N e AN são liberadas. O valor de AN, antes de liberar AN, ele pega o valor de AN, né? E vai passar a devolver para cá. E o valor variável D recebe, pega para ela. E aí continua a execução, vai para a linha 21 e 22 finaliza o programa. Ok, pessoal? Então, essa sequência, né? Essa sequência, para você entender como é que é feita uma chamada de função dentro de uma... Isso que eu falei, pessoal, é para qualquer linguagem de programação, tá? Isso aqui, independente se é em C, C++, Java, Python, isso é o que acontece. Okay? Para fechar aqui, pessoal, eu queria mostrar uma situação de uma função void que tem um tipo que tem um return, né? Professor, mas return é para retornar um valor? Como é que diabo uma função void que não vai devolver nenhum valor, que é void exatamente para dizer que não vai devolver valor, tem um return? Pessoal, o return para uma função void funciona como você quer finalizar essa função. Acaba com essa função agora. Tipo, amanhã, acaba com isso. Tipo, na época os meninos jogavam na rua, né? E vinham o dono da bola pegar, acabou o jogo, pegou a bola e vai-se embora, né? É mais ou menos esse return aí, como se fosse o dono da bola, né? Pegou a bola e foi embora, tá? Então, return para a função void, quando um return é encontrado, repare que nesse meu return aqui, ó, não tem nenhum valor aqui, ó. Tem só ponto e vírgula. Numa função void, quando ele encontra o return, ele finaliza a função, mesmo que tivesse mais coisas para ser feito. Vamos supor aqui, ó, essa função, o que é que ele faz, professor? Essa função, pessoal, ela vai receber dois parâmetros, A e B, tá? E vai imprimir os números de 1 até A. Para o I recebe 1, né? Enquanto o I for menor ou igual a N, menor ou igual a A, incrementa o I. Tá? Eu estou imprimindo o I aqui, ó. Print F, não, %D, barra N, o I. E aí depois o I vai para 2, para 3, eu estou imprimindo. Ou seja, eu vou imprimir 1, 2, 3, 4, até A. Só que eu quero que quando o I chegar no valor B, se ele chegar, né, que pode ser que B seja maior do que A, e nunca chega. Mas se o B for menor do que A, e quando o I chegar em B, eu quero... Acabou, eu não quero mais imprimir nada, tá? Mas se ele imprimir tudo, né, de 1 até A, eu quero imprimir tudo no final. Okay? É exatamente o que ele está fazendo. Então, vamos supor que o A seja 100, tá, pessoal? E o B seja 10. Okay? Aí o que vai acontecer? O igual a 1, né? O I não é igual a B, então, não executa esse cara daqui, aí imprime o I igual a 1. Incrementa o I, vai para 2, imprime o I igual a 2, incrementa o I igual a 3, imprime o I igual a 3, e assim sucessivamente. Quando o I chegar a ser igual a 3, e o I vai ser igual a B, eu quero acabar com tudo, eu quero acabar com essa função. O que eu faço? Returne. Aí quando ele encontrar esse return, repare que o A é 100, né? Então esse for aqui, ainda, a condição de parada no for ainda não foi alcançada não, tá, pessoal? O I 10 e o A 100 ainda era para continuar. Só que como ele encontrou um return aqui, ele finaliza, mata, acaba a função. Ok? Acaba com a função. Ok? Repare que é diferente do comando break no for, tá? O break, ele só ia sair desse for e aí imprimir essa printf, imprimiu tudo. Só que eu não quero isso. Eu só quero imprimir essa linha se de fato eu imprimir os números de 1 até A. E aí como é que eu faço isso? Executo o comando return, que aí ele acaba com a função, finaliza a função. Tá? Então, você pode usar o comando return numa função void quando você quer, em algum instante, acabar com a função, finalizar a função.
Nesse caso, você não vai colocar nenhum valor depois de retorno, só ponto e vírgula. Retorno, ponto e vírgula. Entendido, pessoal? Bom, isso aqui eu já falei, né, pessoal? Existe duas maneiras de passar parâmetro por valor em referência. Referência são os próximos, sendo os próximos capítulos, e por valor é aquilo que eu falei para vocês, tá, pessoal? De quando você chama esse cara, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um slide interessante, né? Porque eu utilizei o próprio valor da variável, do parâmetro, para guardar o retorno. Essa função potência é uma potência de 2, né? E no caso, estou só recebendo a base, né? Então, qualquer base, eu faço a potência de 2. X igual a 10, 10 elevado a 2. X igual a 3, 3 elevado a 2. Então, essa aqui é a potência de 2. E estou só passando a base. E para calcular a potência de 2 é a base vezes base. Só que o resultado estou guardando na própria variável x, né? E depois retorno x, tá? Então, assim, se o x for 2, né? Aí o resultado disso aqui é 2 vezes 2, 4, e o valor fica em x. Ou seja, o parâmetro x foi alterado, tá? Retorno em x. E de novo, ó, quando eu chamar essa minha função principal aqui, ó, o int t igual a 10, tá? Aí eu estou chamando pot2 passando com o parâmetro t. De novo, quando ele chamar a função pot2, a variável t e x só vai ter uma relação em comum, porque o valor de t foi copiado para x, e somente isso. Ok, pessoal? Quando eu modificar o parâmetro x aqui dentro da função, o t vai ficar de boa lá. Nem sei o que aconteceu, tá? Ok, pessoal? Isso é passagem por valor, ok, pessoal? Ou seja, há uma cópia do valor da chamada da função para os parâmetros que você definiu. Ok, pessoal? Mas, como falei, isso são a outra parte aqui, por referência, nós vamos ver depois, tá? E para finalizar, pessoal, bom, só para finalizar, essas coisas aqui que eu estou passando, estava no mudo, tá, pessoal? Estava no mudo, mas, infelizmente, né, o mudo está off, tá? Então, se eu quiser definir, tá, pessoal, dentro do contexto de uma PA, tá? Se eu quiser definir agora, só a soma dos N primeiros termos de uma PA. Tá? Vocês lembram como é que é a soma dos N primeiros termos? A soma é o SN, se eu não me engano, é o primeiro termo da PA, né? Mais o último termo, assim, como eu estou querendo essa soma dos N primeiros termos, o último termo é o AN, né? Vezes N, tudo isso daqui, né? Tudo isso daqui dividido por 2. Tá? Por 2. Okay? Por 2. Essa é a soma dos N primeiro termo de uma PA. Que PA é essa, professor? PA de primeiro termo, né? Primeiro, vou chamar só de A1. De A1 sendo o primeiro termo, né? E razão R, tá? Em razão R, ok? Repara que a soma dos N primeiro termo de uma PA não precisa da razão, tá? Então, vamos nós, né? Vou chamar aqui de soma PA, tá? Eu vou deixar aqui, ó, o tipo aqui, quietinho aqui, tá? O tipo de retorno. Vou até chamar assim, ó. Tipo retorno, tá? Tipo retorno. Vamos lá. Para somar, tá aqui a fórmula da soma dos N primeiro termo de APA. O que eu preciso, professor? Bom, você precisa do primeiro termo, né? Ok? Int A1. Ok? Você precisa do enésimo termo, né? Ou na ordem aqui, né? Você precisa, né, do enésimo termo, né? Int AN, né? E depois você precisa do N. Ok, pessoal? Você precisa do A1, do AN e do N. Concorda? Ok, ó. Muito bem. Opa. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Aqui, ao invés de passar isso daqui, eu vou passar as coisas da PA, que é o primeiro termo, a razão e o AN. E aí, como nós já temos aqui, né, o cara, aqui eu só vou colocar a razão como float, tá, pessoal? Não, vou deixar aqui, depois eu... Como nós já temos a função que calcula o enésimo termo, o que eu vou fazer? Aqui dentro, né, só lembrando da fórmula aqui, ó, eu preciso, para calcular o enésimo termo, eu preciso do AN, né? Mas se eu só definiu para passagem dessa função, o primeiro termo, a razão e N, né? Pois é, porque essas são as coisas de uma PA, né? O primeiro termo é a razão e um enésimo, tá? Para eu calcular
o enésimo termo, eu tenho uma função, já implementei uma função, né? Vou até botar aqui, ó, para ficar visível para mim, tá? Eu já tenho uma função. Ah, isso quer dizer que dentro da função que eu defini, eu posso chamar outra função que eu defini? Pode, tá? Essa é a ideia que eu estou querendo passar aqui, ó. Okay? Mas primeiro, vamos definir o tipo de retorno desse cara. Ó, o A1 e o AN, né? Eu até vou considerar tudo inteiro, tá, pessoal? Vou considerar tudo inteiro, só para... Aqui, ó, tudo inteiro, tá? Tudo inteiro. O A1 e o AN, né? Vão ser inteiros, né? Porque exatamente se o primeiro termo é inteiro, a razão inteira, todos os termos da PA são inteiros. O N é inteiro porque apresenta uma posição, né? Só que tem uma divisão por 2, né? Como tem uma divisão por 2, logo esse Sn, ele tem que ser um tipo fracionário, tá? Porque apesar de A1, AN e N ser inteiro, como tem uma divisão, esse cara pode ser fracionário. Então, esse cara, o tipo de retorno aqui não é inteiro, é float, apesar das propriedades da PA ser todas inteiras, né? A1 e razão inteiras, mas a soma dos termos de APA pode ser, né? Não, estou ficando doido. Esse caso aqui, ele vai ser, sim, sempre, estou ficando doido. Esse caso aqui é garantido, né? É garantido de ser int, né? Eu estou ficando doido, ó, tá? É garantido de ser inteiro, tá? Porque esse A1 mais AN, né? Esse A1 mais AN, eles vão sempre, pessoal, eles sempre vão bater, tá? Se o A1 é ímpar, né? Deixa eu ver aqui, se o A1 a razão... se o A1 é par, tá? Se o A1 é par, o AN é par. Tá? Se o A1 é ímpar, tá? Aí vai depender... Na verdade, eu estou querendo dizer assim, o A1 e o AN, tá, pessoal? Eles vão ser... os dois vão ser ímpares ou os dois vão ser pares. Até pela própria definição aqui do A1 e o AN, tá? Consequentemente, quando eu dividir por 2, esse valor vai ser inteiro. Ok, pessoal? Beleza? Esses dois vai ser inteiro, tá? Quando eu fazer A1 mais AN dividido por 2, ele vai ser inteiro. Se o A1 e AN for par, dividido por 2, o resultado é inteiro. Se A1 e AN for ímpar, somando, vai dar par, dividido por 2 é inteiro. Tá, pessoal? Então, nesse caso específico, será que eu estou falando besteira aqui, pessoal? Não, estou achando que estou falando uma besteira aqui, tá, pessoal? Não, tá certo. Estou falando besteira, tá certo mesmo. Tá? Soma de uns termos de uma PA, onde o A1 e o AN são, em razão, são inteiros, vai ser somente números inteiros. Tá certo, estou falando besteira não. Tá certo, tá? Nesse caso aqui, que eu estava querendo, na verdade, é fazer uma pegadinha aqui, como tem a divisão ser float. Mas nesse caso aqui específico, né, eu criei na pegadinha, né? Como a razão, como uma PA de números sempre inteiros, a ação vai ser sempre inteira, tá? Okay? Então aqui, o tipo de retorno pode ser o caso. Só que aqui, né, antes de fazer isso, eu preciso calcular quem é o AN, né? E para calcular quem é o AN, eu vou chamar minha função que me dá esse valor, né? Passando o A1, passando a razão e passando N. Tá? E aí eu tenho... Repara que dentro da função soma de PA, eu estou chamando a função PA. Tá, pessoal? Passa no primeiro termo. Ah, professor, os parâmetros da função PA são os mesmos da função soma de P, os mesmos nomes. Tem algum problema? Não, tá, pessoal? Não vai dar conflito. Tá? Pessoal, mas aqui dentro você está chamando a função PA. Sendo que dentro da função soma de PA já tem as variáveis A1, R e N. Vamos nós aqui, pessoal. Imagine que nós temos, né, int A, B e N, tá? E esse aí tem o scanf, tá, pessoal, que vai receber esses caras, ok? E eu quero calcular, né, eu quero aqui calcular a soma dos termos onde o A, né, onde o A é o A1, o B, o R, né, o R, tá, que é a razão, e, bem, o N é o N, né, que é o enésimo termo, tá? São as propriedades de uma PA. O A é o primeiro termo, o B é a razão e N é o enésimo termo. E eu quero calcular a soma dos N primeiros termos dessa PA. Bom, eu vou colocar os parâmetros na ordem, né? Primeiro é o primeiro termo, então é A.
o segundo é a razão, então é B, e o terceiro é N. Vamos lá. Quando minha função principal aqui foi executada, né? Primeiro executa a linha 25, vai criar as variáveis A, B e N. Beleza. Scanf recebe o valor do usuário e inicializa em A, B e N. Beleza. Linha 28. Chamada a função soma PA. O que vai acontecer aqui, professor? A minha função principal vai ficar standby. A função soma de PA vai ser chamada. E os valores das variáveis A, B e N na ordem vão ser copiados para os parâmetros A1, R e N. Nesse instante, na memória, vão ter as variáveis A, B e N. E os parâmetros A1, R e N. Só que as variáveis A, B e N estão em locais não acessíveis para a função soma-PA. Okay? Apesar de estar nas memórias, somente soma-PA, é como se somente existisse, nesse instante, dentro de soma-PA, só existem os parâmetros A1, R e N. Aí vou para a linha 17. O que ele vai fazer? Chama a função PA. Aí o que vai acontecer? A função soma PA ficar em standby. Ele vai para a função PA. Aí o que ele vai fazer? Vai pegar o valor das variáveis A1, R e N e vai copiar para esses parâmetros de PA. Isso é o mesmo nome, não importa. Ele vai criar uma outra variável chamada A1, R e N, mas vão ser variáveis diferentes, tá, pessoal? Vão ter posições de memórias diferentes. Na memória vai ter a variável A1, R e N da função soma PA e vai ter as variáveis A1, R e N de PA. Posições de memória diferentes e apenas em PA só vai ser visível as variáveis A1, R e N delas. Ok, pessoal? Somente. Então, não vai ter conflito aqui, tá, pessoal? Vou calcular esse AN aqui, tá? Repare aqui. E vou retornar esse AN. Quando ele retornar, ele volta para onde? Volta para a função principal? Não. Volta para quem chamou a função PA. E quem chamou a função soma PA. Quando ele retornar, os parâmetros A1, R, N e a variável AN vão ser liberados da memória, tá? Só que antes de liberar a variável AN, ele pega o valor de AN e copia para retornar para onde a função PA foi chamada. E para onde ela foi chamada? Dentro de soma de PA. Aí soma de PA devolve, retorna, né, o valor, e ele armazena na variável AN. Tá? A função mesmo daqui, não importa. Aqui ela já foi o quê? Liberada e não existe. E aí o que ele faz? Calcula aqui, ó, a soma, guarda em SN, aí faltou evidentemente o return, né? Return S underline N. Okay? S underline N. Okay? Aí, quando ele retornar aqui, ele vai retornar para onde? Para quem chamou soma de PA. Quem chamou? Função principal. Ele devolve, aí nesse instante, os parâmetros A1, R, N, a variável AN e a variável SN são liberados da memória. Antes de liberar o SN, ele copia o valor e devolve para quem chamou soma PA. E aí recebe soma. Ok, aqui, pessoal, eu tentei fazer aqui uma simulação de qual é o esquema da chamada de funções, tá? Situações que você pode definir várias funções, tá? E essa ordem, quando tem a função principal que chama uma função que pode chamar outra função. Dentro de PA aqui, poderia ter uma outra função que faça outra coisa, tá, pessoal? Você pode, ou seja, você está livre para ficar chamando funções dentro de outras funções, tá? Eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que boa parte de vocês já tinha noção dessa parte de funções, mas é interessante fixar esses assuntos, tá, pessoal? Porque em C, não só em C, mas em outras linguagens, funções são importantes. Como eu falei no início, que eu não vou repetir tudo de novo, tá, pessoal? Então, deixa eu ver se o campus voltou ao normal, pessoal. Eita, Paulo, além de não voltar, rapaz, vários cantos da cinturão digital caiu. Diabo é isso. Quando vocês quiserem saber, tá, pessoal? O campus está... Só acompanhar aqui, ó. Tá? Aí vocês, no nosso caso aqui, né, ó. O IF7 Xadá, tá, um monte de coisa aí tava... Quando tá verdinho é porque tá ok, tá? Quando tá esse pretinho assim é porque o negócio ficou sério mesmo. O negócio agora ficou sério mesmo, tá?
Vamos nós aqui, tá? Só não faço a mínima ideia. Bom, o do nosso já foi aberto um chamado, né, para resolver isso. Bom, vou esperar, tá? Eu ia fazer a chamada, mas eu... Só faz favor para mim, pessoal. Todo mundo aí, antes de parar a gravação, coloca presente aí, tá? Todo mundo aí, só para eu... no chat, tá? Presente, porque aí, antes de parar a gravação, porque aí fica os comentários, vocês ficam também enviados para mim. Aí eu faço a chamada depois com esse presente de vocês aí, tá? Presente que eu falo não é presente no sentido, mas presente aí de vocês. Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu ver aqui quantos deram presente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, ainda 6. Ainda para 2 pessoas, não sei quem é não. Bom, quem não deu presente vai perder, tá? Bom, então é isso, pessoal. Vou fazer chamada de novo, tá? O campo está off, completamente off. Eu vou parar a gravação, é a última chance para dar presente. Se não der, vai ficar com falta. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Taram. Interrompendo a gravação. Cadê, meu Deus? Interrompendo a gravação. É isso.